Olá! Desde que a computação é computação, a gente precisa de um jeito de guardar as coisas, certo? Nossos programas, documentos, fotos, tudo. A solução para isso é uma invenção genial e fundamental: o arquivo. Ele é a base de absolutamente tudo no mundo digital, desde aquele trabalho que a gente salva de última hora até o próprio sistema operacional que está rodando agora. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar hoje. Vamos olhar o por trás do ícone bonitinho na tela e entender o que um arquivo é de verdade lá nos bastidores, na linguagem que o computador realmente entende. E aqui está a resposta, a definição técnica. Um arquivo, no fundo, é só isso, uma sequência de bytes, com um nome. A parte mais importante dessa frase é não volátil. E o que isso quer dizer? Significa que a informação não some. Ela persiste, sobrevive, mesmo quando a gente desliga o computador. É por isso que os dados estão lá quando ligamos de novo. Para entender tudo isso, a gente preparou um roteiro. Vamos começar com a ideia central de arquivos e diretórios. Depois, a gente mergulha na identidade de um arquivo, seus atributos e operações. Em seguida, vamos entender a linguagem dos arquivos, ou seja, seus formatos. Aí, vemos como o conteúdo é lido e, por fim, como os arquivos são compartilhados e protegidos em um sistema. Vamos lá! Ok, primeira parte. Vamos começar pelo mais básico do básico. Como a gente consegue organizar os milhões, às vezes bilhões, de arquivos que podem existir num único disco? A melhor analogia, e a mais clássica, é pensar num grande armário de arquivamento, daqueles de escritório. O sistema de arquivos é o armário. Cada documento solto é um arquivo, e para não virar uma bagunça total, a gente guarda esses documentos em pastas, que no nosso mundo digital chamamos de diretórios. É uma maneira super intuitiva de colocar a ordem no caos. E essa imagem aqui ilustra essa organização perfeitamente. É o que chamamos de estrutura hierárquica, ou em árvore. Veja só, temos diretórios, como o ensino, que por sua vez contém outros diretórios, os subdiretórios, como documentos, que finalmente guardam os nossos arquivos, tipo o plano de ensino 1.pdf. É essa estrutura que permite navegar e achar qualquer coisa com facilidade. Mas claro, nem todo armário é construído da mesma forma. Sistemas operacionais diferentes usam sistemas de arquivos diferentes. O Windows usa o famoso NTFS, o Linux tem a família ext, o macOS tem o HFS. Cada um deles tem um jeito próprio, com regras e otimizações específicas para organizar fisicamente os bytes no disco. Muito bem, vamos avançar. Um arquivo é bem mais do que só o seu conteúdo. Ele tem uma identidade própria, que é descrita pelos seus atributos. E existe um conjunto de operações que a gente pode fazer com ele. Pensem nesses atributos como se fossem a etiqueta colada numa pasta de verdade. Essa etiqueta diz pra gente o nome do arquivo, o tamanho dele, as datas importantes, tipo quando foi criado ou modificado, quem é o dono e, o mais crucial, quem tem permissão para ler, alterar ou executar aquele arquivo. Essas informações são os metadados. Todo arquivo tem um ciclo de vida que é definido por essas operações básicas. Primeiro, ele é criado. Para usar, um programa precisa abrir o arquivo. Com ele aberto, o programa pode ler ou escrever dados. Quando termina, ele fecha o arquivo para tudo ser salvo corretamente. E, finalmente, um dia ele pode ser removido para liberar espaço. Cada um desses passos é um pedido formal, uma chamada de sistema, direto para o núcleo do sistema operacional. Agora chegamos numa parte muito legal. Como é que uma sequência de zeros e uns pode representar uma foto, uma música ou um programa super complexo? A mágica está toda nos formatos de arquivo. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Para o sistema operacional, a maioria dos arquivos é só um amontoado de bytes. Ele não sabe se aquilo é uma foto de gatinho ou um relatório financeiro. Quem sabe disso é o programa, a aplicação. É o programa que tem a chave para interpretar aquela sequência de bytes e transformar em algo que faz sentido para a gente. Tá, mas como o programa sabe qual chave usar? Basicamente, de duas formas. A mais comum, que todo mundo conhece, é pela extensão do nome. JPG, MP3, DocX, simples e direto. A outra forma, que é bem mais robusta, é olhando os primeiros bytes do próprio arquivo. Esses bytes funcionam como uma assinatura digital, os chamados números mágicos. E olha que legal esses exemplos aqui. Um arquivo GIF sempre começa com os caracteres GIF89A, um PDF com %PDF. E tem uma piadinha clássica para quem programa em Java. Um arquivo de classe Java compilado começa com os bytes CAFEBB. Sim, Café Bab. Uma brincadeira dos desenvolvedores escondida bem no comecinho do arquivo. Ok, o arquivo foi aberto, seu tipo foi identificado, mas e aí? Como um programa, de fato, lê os dados que estão lá dentro? É sobre isso que a gente vai falar agora.
sobre os métodos de acesso. Existem duas maneiras principais de acessar o conteúdo. O acesso sequencial é como ouvir uma fita cassete antiga. Você tem que ler do começo ao fim, em ordem. É o mais simples e comum. Já o acesso aleatório ou direto é como um CD ou uma música no Spotify. Você pode pular direto para qualquer ponto do arquivo. Isso é absolutamente vital para coisas como bancos de dados que precisam achar um dado específico no meio de gigabytes de informação muito rápido. E ainda existe um método mais avançado, o mapeamento em memória. É uma técnica muito poderosa, onde o sistema operacional finge que o arquivo inteiro está na memória RAM. Ele mapeia o conteúdo do arquivo diretamente no espaço de memória de um processo. Isso é super eficiente e é usado, por exemplo, para carregar programas e bibliotecas compartilhadas quando a gente executa alguma coisa. E, finalmente, vamos falar da vida social de um arquivo. Porque, num sistema moderno, com vários usuários e vários programas rodando ao mesmo tempo, os arquivos são recursos compartilhados e isso cria toda uma necessidade de gerenciar quem pode acessar o quê e quando. Para entender a importância disso, imaginem um cenário. 2 programas diferentes tentam escrever no mesmo arquivo exatamente no mesmo instante. O que acontece? Sem nenhum tipo de controle, o resultado seria o caos total. Um programa sobrescreveria o trabalho do outro e o arquivo ficaria corrompido, inconsistente. É a famosa condição de corrida. E a solução para esse caos são as travas, os locks. Funciona assim, uma trava exclusiva ou discreta é como uma placa de ocupado na porta. Só um processo pode escrever por vez. Já as travas compartilhadas de leitura são mais flexíveis. Vários processos podem ler o arquivo ao mesmo tempo porque ler não altera os dados. É uma solução elegante para o clássico problema dos leitores e escritores. Além de controlar o acesso simultâneo, a gente precisa definir quem pode fazer o quê. O modelo clássico do mundo Unix é perfeito para ilustrar isso. Ele usa um sistema de permissões com base em 3 categorias de usuários: o dono do arquivo, o grupo ao qual o dono pertence e todos os outros. Isso nos leva àquela saída meio críptica, mas super poderosa do comando ls/l no terminal. Aquela sequência rwx rx -- não é aleatório. O primeiro trio, rwx, são as permissões do dono: read, ler, write, escrever e execute, executar. O segundo trio, r-x, é para o grupo, podem ler e executar, mas não escrever. E o último, para os outros, sem permissão nenhuma. Genial, né? Essa ideia de arquivo é tão, mas tão poderosa que alguns sistemas levaram isso ao extremo. A filosofia do tudo é um arquivo. Pensem nisso. Um processo rodando é um arquivo. Uma conexão de rede é um arquivo. O mouse é um arquivo. Para matar um processo, por exemplo, bastaria apagar o arquivo que o representa. É uma abstração de uma elegância conceitual incrível. Isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se uma ideia tão simples, uma sequência de bytes com um nome, pode ser usada para representar quase tudo num sistema, quais são os limites disso? Onde é que essa abstração começa a não fazer mais sentido ou se torna ineficiente? Essa é uma daquelas grandes questões que continuam a moldar o design de sistemas operacionais até hoje.